Olá, queridos. Assisto esta mensagem até o fim, pois creio que você será grandemente abençoado. E no final estarei orando por você. Então, vamos à mensagem de hoje. Como nova criatura, somos embaixadores de Cristo. E a base da mensagem de hoje está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa promessa é uma fonte inesgotável de esperança e alegria para aqueles que estão em Cristo. Ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos chamados a viver uma vida nova de restauração, renovação e santificação. Essa nova criatura em Cristo começa com um encontro pessoal e íntimo com Jesus. É um chamado para deixar para trás o pecado, a iniquidade, as velhas maneiras de viver, as cadeias do passado para ser transformado de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ao aceitarmos que Cristo transforme nossas vidas, Ele começa sua obra maravilhosa em nós. Remove as manchas e as marcas do pecado, restaura-nos das maldições, cura nossas feridas da alma e restitui o que foi levado e perdido. Ele também nos molda à sua imagem, tornando-nos cada dia mais parecido com Ele em amor, compaixão, humildade e santidade. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Antes da reconciliação, a humanidade estava separada de Deus devido ao pecado de Adão e Eva. Mas Deus nos amou de tal maneira que resolveu restaurar esse relacionamento. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio do sacrifício de Cristo. Isso significa que Jesus é o único que cumpre o lugar fundamental na reconciliação. Ele serviu como mediador entre Deus e a humanidade, proporcionando o caminho do amor, perdão, restauração, salvação e a comunhão com Deus. Aleluia! Deus deu aos verdadeiros crentes o ministério da reconciliação. Isso se refere à responsabilidade e o privilégio que os seguidores de Cristo têm de compartilhar o Evangelho e ajudar outras pessoas a se reconciliarem com Deus. Portanto, nós que fomos reconciliados com Deus, temos a responsabilidade de proclamar as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Devemos sempre lembrar que Deus nos deu o ministério da reconciliação, pelo qual fomos chamados a sermos instrumentos de transformação, levando o amor e o Evangelho de Cristo aos homens com o propósito de reconciliá-los com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Em resumo, esse texto de 2 Coríntios enfatiza que a reconciliação entre Deus e a humanidade é uma iniciativa divina. Foi Deus que nos amou e decidiu nos trazer de volta a Ele, por meio de Jesus Cristo. Além disso, a palavra destaca que aqueles que receberam a palavra da reconciliação têm a grande missão de compartilhar a mensagem de reconciliação com outros, oferecendo-lhes também a oportunidade de experimentar o perdão, a paz, salvação e a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Esse texto nos lembra da honra e da responsabilidade que carregamos como seguidores de Jesus Cristo. Assim como o embaixador representa a soberania de seu país em terras estrangeiras, nós também representamos o reino de Deus aqui na terra. Somos chamados a viver de tal maneira que reflitamos a glória e o amor de Cristo em tudo o que fizermos. Portanto, sejamos portadores da mensagem de esperança, reconciliação, perdão e salvação que Deus nos confiou por meio de Jesus.
Como embaixadores de Cristo, não podemos negligenciar a ordem do Senhor de pregar o Evangelho às pessoas ao nosso redor. Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16. Devemos proclamar as boas novas da salvação, convidando outros a experimentar o amor transformador de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. Além disso, em um mundo cheio de divisões e conflitos, somos chamados a ser agentes de paz e reconciliação. Portanto, como embaixadores de Jesus, também devemos promover a paz e a unidade entre os irmãos em Cristo e buscar o perdão, a comunhão e a compreensão mútua, lembrando-nos de que fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Queridos, Deus espera que abracemos esse ofício divino com gratidão, humildade e reverência. Portanto, que possamos assumir essa responsabilidade para que nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder do Evangelho, pois somos desafiados a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, está escrito: "Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos." Que nossa conduta e nossas palavras sejam guiadas pela sabedoria e o amor do Espírito Santo, para que aqueles que nos ouvem possam ver em nós um reflexo do nosso Salvador Jesus, e assim serem tocados e transformados pela mensagem poderosa do Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Como embaixadores de Cristo, devemos refletir sobre o nosso ofício e renovar o nosso compromisso de levar o Evangelho de nosso Senhor. Que nossas palavras, ações e vidas sejam um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Que cada igreja ou congregação sejam uma nova embaixada estabelecida pelo Senhor, para que haja crescimento e o avanço do reino de Deus nesta terra. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que possamos cumprir nossa missão com alegria, fervor e dedicação, sempre lembrando que não agimos por nós mesmos, mas, como embaixadores de Cristo, levamos a promessa da vida eterna e a esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem. Portanto, como embaixadores do Reino de Deus, vamos orar ao Senhor. Pai querido, que o Senhor nos capacite a cumprir esta nobre vocação como embaixadores do Reino dos Céus. Que o Espírito Santo nos ajude a obedecer esse desafio de deixar para trás as coisas velhas e abraçar a nova vida que Cristo preparou para nós. Que possamos ser testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho de nosso Senhor, sendo fontes de inspiração, esperança e salvação para aqueles que estão ao nosso redor. É o que te pedimos e agradecemos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.